É, pessoal, e o Sérgio Moro não cansa de passar vergonha e se humilhar por migalhas bolsonaristas. Pois é, ele que quando saiu do governo Bolsonaro saiu atirando, atacando Jair Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal, proteger sua família de investigações. Agora, por apoio da família, se vê obrigado a se humilhar perante as câmeras e defender a família Bolsonaro de qualquer forma. Dessa vez, ele foi encurralado durante a entrevista. Os jornalistas jogaram algumas frases que ele mesmo disse sobre a família Bolsonaro na cara dele. E olha só como ele teve que rebolar para tentar defender a família Bolsonaro. Ele chegou a se utilizar até da tática, mas e o PT? Aquela velha estratégia idiota para fugir das perguntas, só que acabou humilhado. Vamos ver aqui como é que foi a entrevista onde o juiz suspeito foi colocado na parede. Existe a possibilidade do Flávio Bolsonaro, na sua opinião, senador, controlar a Polícia Federal, como o senhor falou do Jair Bolsonaro em 2021? É uma ótima pergunta, até porque foi o próprio Sérgio Moro que disse que Jair Bolsonaro tentou interferir, tentou aparelhar a Polícia Federal para defender seus filhos, defender a sua família de investigações. Aí o jornalista o questiona, será que Flávio Bolsonaro vai seguir o mesmo caminho? Vamos ver o que ele respondeu. Olha, o que a gente vê, vamos ver o que está acontecendo nesse governo. Nesse governo, o que nós temos de volta? A roubalheira do PT. Eu não disse para vocês que ele ia usar essa cartada? E o Lula e o PT? É cada uma, né, pessoal? Para fugir da pergunta, quis atacar o governo do presidente. Vamos ver até onde ele vai chegar. Roubaram até os aposentados e pensionistas. Eu acho que esse é o crime mais vergonhoso da história do país. Engraçado que o Sérgio Moro só se esquece de dizer que não foi no governo do presidente Lula que começou a roubalheira no INSS, que começaram as fraudes no INSS. Pelo contrário, quem trouxe luz a essas fraudes, quem revelou para todo o Brasil esse escândalo gigantesco foi o governo do presidente Lula, escândalo esse iniciado no governo de Jair Bolsonaro. E como a CPMI apresentou diversas provas, todos os indícios mostrando que diversos ministros de Jair Bolsonaro foram informados sobre o esquema e poderiam ter evitado que esse esquema continuasse por tanto tempo. Porém, teve que vir o governo do presidente Lula para acabar com esse esquema. E quem está lá suspeito está envolvido? Quem foi citado? Flávio Bolsonaro. Quem está envolvido? Onyx Lorenzoni, ministro de Bolsonaro que recebeu mais de 60 mil reais de investigado no escândalo do INSS. Ou então o próprio Bolsonaro que recebeu doação do careca do INSS, um dos principais investigados, principais responsáveis por esse escândalo de desvios. Filho do presidente Lula. O filho do Lula, o filho do presidente Lula, foi acusado pelo presidente da CPMI simplesmente por ser filho do presidente Lula. As investigações não apontaram nada, não houve nenhum direcionamento ao filho do presidente Lula. É mais uma mentira. Mas para Sérgio Moro, esse negócio de acusar sem prova já é algo meio que rotineiro, né, pessoal? Vamos ver até onde ele continua aqui. Então a gente vê até a Polícia Federal fazendo hoje um bom trabalho. Então vamos colocar a realidade e sem produzir aí factóides. Assim, a Polícia Federal está fazendo um bom trabalho porque ela não está aparelhada como você denunciou que estava ocorrendo no governo de Jair Bolsonaro, quando Jair Bolsonaro tentava suspender as investigações sobre sua família. E mais, que factoide, Sérgio Moro? Foi você mesmo que acusou Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal e vem dizer que a mídia está criando factoides para atingir Flávio Bolsonaro, para questionar se Flávio Bolsonaro fará o mesmo que Jair Bolsonaro? Cadê a sua coerência, ex-juiz parcial? Dá para acreditar num cara desse, pessoal? É inacreditável, né? Vocês concordam? Vai deixando seu like, se inscrevendo, compartilhando para ajudar o nosso trabalho. Eu preciso muito do seu apoio nesse momento. Sérgio Moro também foi desmascarado no plenário do Senado Federal ao tentar se aparecer, pessoal. E quem partiu para cima dele foi o senador Rogério Carvalho, que deu um cala-boca, e Sérgio Moro ficou com essa cara aqui que vocês estão vendo, essa cara aí da imagem ao fundo, ao ser questionado e ouvir umas verdades na cara do senador Rogério de Carvalho. Olha só. A gente precisa coibir a corrupção, inclusive a corrupção praticada por magistrados, quando no exercício da sua função. Notadamente, nós sabemos do caso que foi a anulação de todas as condenações do presidente Lula. E me parece que houve um caso de corrupção ao julgar o presidente Lula e, portanto, isso também precisa ser avaliado, precisa ser escaneado, porque esse tipo de prática do judiciário nunca mais esse país pode viver, porque isso levou a essa aventura autoritária, essa tentativa de golpe que nós vimos no dia 8 de janeiro, decorrente da intervenção criminosa, da atuação criminosa de um juiz na perseguição
a líderes políticos e à política. Quero Olha a carinha do Sérgio Moro, pessoal. O senador Rogério Carvalho não teve papas na língua e esfregou tudo na cara dele. Olha só que sensacional. concluir dizendo outra coisa. Quem vai ao Banco Central não precisa de quarentena. Ele ainda está empregado e participa da sabatina e só se desincompatibiliza ou se demite da função quando é aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Portanto, nós não podemos criminalizar a política, porque a criminalização da política, a consequência é o autoritarismo e regimes totalitários, que foi o que pretenderam fazer no Brasil no dia 8 de janeiro deste ano. Um golpe que estava sendo urdido e que tem o seu nascedouro na prática incomum e deletéria do judiciário ou de membros do judiciário contra a democracia e contra o Estado democrático de direito. Eu pedi pela ordem, foi isso que eu pedi. Então, eu também não posso ficar aqui achando que Vossa Excelência pode falar de corrupção. O senhor destruiu milhares de empregos, Vossa Excelência julgou, todos os processos que Vossa Excelência julgou foram anulados e isso gerou a cassação dos direitos políticos de um presidente. O senhor virou ministro do presidente que ganhou a eleição. Isso não é corrupção? Sensacional, né, pessoal? Sensacional. Sérgio Moro ouviu ali o que merecia ouvir na cara. Rogério Carvalho lavou a nossa alma e disse tudo na cara de Sérgio Moro. Que agora, depois de sair atirando do governo de Jair Bolsonaro, de atacar aí muito a família Bolsonaro, agora aparece como um cachorrinho com o rabo abanando, disposto a tudo para conseguir o apoio da família. Não sei se essa é a expressão correta, mas disposto a desdizer, a corrigir falas que ele teve, a tentar se desmentir, mas a gente sabe que ele disse a verdade, em falas na qual ele revelou a tentativa de interferência da Polícia Federal, o descaso do governo de Jair Bolsonaro, a falta de autonomia da Polícia Federal e sair atirando, dizendo muitas coisas sobre essa família ao deixar o governo. O que vocês acham, pessoal? Deixe sua opinião aqui abaixo. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, compartilhar. Preciso muito do seu apoio. Compartilhe o vídeo para que todos vejam Sérgio Moro sendo encurralado e agora tendo que engolir tudo que disse sobre a família de Jair Bolsonaro para conseguir um pingo, um mínimo de apoio da família. E logo mais a gente volta com mais vídeos aqui no canal. Até já! O meu? Sim. Meu destino? Sim. Olha, se correr tudo que eu estou pensando, meu destino é ganhar as eleições pela quarta vez, o que será um fato inédito na história do Brasil, alguém ser tetra sobre uma eleição presidencial. Eu acho que eu trabalho com a ideia fixa de que nós ainda não conseguimos arrumar a totalidade dos problemas do povo pobre desse país. É preciso que a gente aprenda uma lição de vida. Por que a economia cresce nos meus mandatos? Por que a economia cresce nos meus mandatos? Os meus opositores deveriam explicar à sociedade brasileira por que quando eu deixei a presidência em 2010, o partido cresceu em 2011 3% e nunca mais chegou a 3%. Nunca mais. Só voltou a crescer acima de 3% quando eu voltei para a presidência. Por que as coisas acontecem no meu governo? Porque eu tenho uma obsessão, que é a seguinte frase, Bianca: muito dinheiro na mão de poucos significa miséria. Pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza.